Imaginem, por um momento, estar internado no hospital, lutando contra uma pneumonia grave e descobrir que sua própria família já estava planejando seu funeral. Meu nome é Max, tenho 65 anos e durante 3 décadas trabalhei como contador, sempre cuidando meticulosamente das finanças da minha família. Nunca imaginei que esses mesmos números que eu dominava tão bem seriam usados contra mim da forma mais cruel possível. Era uma segunda-feira de outubro quando tudo começou a desmoronar. Eu estava na UTI há 4 dias, sedado, lutando contra uma pneumonia que quase me levou embora. O oxímetro no meu dedo piscava constantemente. Os aparelhos faziam aquele barulho irritante que só quem já passou por isso conhece. Minha esposa Clara e meus 2 filhos, Roberto e Sandra, pareciam devastados ao meu lado. Lágrimas escorriam pelo rosto da Clara enquanto ela segurava minha mão. Roberto não saía do corredor, sempre ao telefone, resolvendo coisas do trabalho, para poder ficar mais tempo no hospital. Sandra trazia flores frescas todos os dias e ficava horas conversando comigo, mesmo eu estando inconsciente na maior parte do tempo. Orações, promessas de que eu ficaria bem, juras de amor eterno. Era exatamente o que qualquer pai e marido esperaria da sua família em um momento tão difícil. Mas o que eu não sabia era que enquanto eu lutava pela vida, eles já estavam calculando minha morte. A primeira pista de que algo estava errado veio quando acordei parcialmente na quinta-feira. Sabe aquele momento em que você está meio consciente, meio sonhando? Foi assim que ouvi uma conversa sussurrada entre Clara e Roberto. Os papéis estão todos prontos, ela dizia baixinho, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. O médico disse que pode ser questão de horas. Roberto apenas assentiu, mas havia algo em seus olhos que não era exatamente tristeza. Era mais parecido com alívio, como se fosse um fardo que finalmente estava sendo tirado dos ombros dele. Ele murmurou algo sobre finalmente resolver essa situação, mas minha mente estava nebulosa demais para processar completamente o que estava ouvindo. Naquele momento, ainda confuso pela medicação e pelos tubos espetados no meu corpo, pensei que estavam se preparando para o pior cenário, como qualquer família responsável faria. Afinal, depois de 35 anos organizando as finanças das pessoas, eu mesmo sempre aconselhava meus clientes a manterem todos os documentos importantes atualizados e acessíveis para emergências. Fechei os olhos novamente, achando que estava sendo paranoico. Clara sempre foi uma mulher prática, e Roberto, apesar dos defeitos, sempre se preocupou com questões burocráticas. Era natural que estivessem se organizando caso eu não sobrevivesse, ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Mas no fundo, uma vozinha teimosa sussurrava que havia algo muito errado naquela conversa. Algo no tom deles, na pressa, na forma como falavam sobre papéis prontos, quando eu ainda estava vivo, ainda lutando, ainda com chances de me recuperar completamente. O que eu ainda não sabia era que essa vozinha estava absolutamente certa. Deixem-me contar quem eu era antes de tudo isso acontecer, porque isso vai fazer toda a diferença para vocês entenderem o tamanho da traição que estava por vir. Durante 35 anos, acordei às 6h30 da manhã, tomei meu café preto sem açúcar e segui para o escritório onde cuidava das finanças de pequenas empresas locais. Era conhecido na cidade como Max dos Números. Nunca errei um cálculo, nunca atrasei um pagamento, nunca deixei um cliente na mão. Minha vida era organizada como uma planilha perfeitamente estruturada. Trabalho, família, responsabilidades, tudo em seu devido lugar. Vocês sabem como é, né? Aquele cara que todo mundo procura quando precisa de ajuda com imposto de renda, quando não consegue fechar as contas do mês ou quando precisa de um conselho financeiro. Era eu. Tóquio. Ao falarmos agora em português, podemos também demonstrar a nossa habilidade natural em outros reais, colaborando com interpretação e interpretando cada um. Traduziremos rápido, claro, crétil, leve e objetivamente,
sem repetições verbais e nenhuma ambiguidade. A partir de agora, vocês serão chamados intérpretes caprichões. E se o outro cair ao emissário por acabar com consequência, não é um sinal de dissidência ou criminalidade, são participantes do mesmo. Podcast para revisões registrais. Durante décadas, fui o cara que resolvia os problemas dos outros com a mesma dedicação que cuidava da minha própria família. Clara e eu estávamos casados há 40 anos. Conheci ela numa festa junina da igreja, quando eu tinha 25 anos e ela 23. Ela trabalha como secretária na escola municipal até se aposentar 5 anos atrás. Uma mulher simples, carinhosa, que sempre cuidou da casa enquanto eu cuidava do dinheiro. Ou pelo menos era assim que eu via nosso casamento, uma parceria perfeita onde cada um fazia sua parte. Roberto, nosso filho mais velho de 38 anos, sempre foi o que vocês podem chamar de problemático financeiramente. Mudava de emprego constantemente, sempre tinha uma desculpa diferente para cada demissão e vivia pedindo empréstimos que raramente conseguia pagar. Só dessa vez. Pai, é só para me organizar. Prometo que é a última vez. Quantas vezes escutei essas frases? Perdi a conta. Sandra, 3 anos mais nova, sempre foi meu orgulho. Enfermeira dedicada, mais estável financeiramente, mas a vida não foi fácil para ela. Divorciou-se há 5 anos e criava 2 filhos pequenos sozinha. Sempre que ela precisava de alguma coisa para as crianças, material escolar, roupas, médico particular, eu estava lá. Afinal, que avô não quer ver os netos bem cuidados? Durante décadas, fui o pilar financeiro da família. Paguei a faculdade dos 2 filhos, ajudei Roberto a sair de diversas dívidas que ele acumulava como quem coleciona selos. Sustentei Clara quando ela passou por uma depressão séria e ficou 2 anos sem conseguir trabalhar. Paguei tratamentos, medicamentos, terapias. Nunca reclamei, nunca cobrei juros, nunca fiz nenhum deles se sentir mal por precisar da minha ajuda. Quando me aposentei no ano passado, continuei sendo o banco da família, sempre com uma reserva de emergência, sempre disposto a ajudar quem precisasse. Era como se eu tivesse uma placa invisível na testa escrito: Max resolve seus problemas financeiros aqui. Meu maior orgulho era saber que, mesmo depois de morto, minha família estaria protegida pelo seguro de vida de R$500 mil que mantinha religiosamente há mais de 20 anos. Pagava aquela mensalidade como quem paga uma conta de luz, automático, sem pensar 2 vezes. O que eu não sabia era que essa proteção se tornaria minha própria armadilha. A recuperação foi mais lenta do que esperávamos. 3 semanas depois de receber alta, ainda me sentia fraco e cansado. Vocês conhecem essa sensação, né? Quando o corpo ainda está se lembrando de como funcionar normalmente depois de um susto desses. Clara insistia que eu descansasse, que não me preocupasse com nada. Deixa que eu cuido de tudo, amor. Ela repetia sempre que eu tentava verificar as contas ou organizar os documentos. Por um lado, era reconfortante ter alguém cuidando de mim, depois de décadas sendo eu quem cuidava de todo mundo. Por outro, algo não se encaixava perfeitamente. Sabe quando você tem aquela sensação estranha no estômago? Como se alguma coisa estivesse fora do lugar, mas você não consegue identificar exatamente o quê? Era isso que eu sentia toda vez que Clara mudava de assunto quando eu perguntava sobre as finanças da casa. As visitas dos filhos se tornaram mais frequentes, mas também mais estranhas. Roberto, que antes mal conseguia ficar 10 minutos na nossa casa sem receber uma ligação urgente do trabalho, agora passava horas conversando com Clara sobre papéis importantes e documentos que precisavam ser organizados. Ele até trouxe uma pasta cheia de formulários que nunca me mostrou direito. Sandra trazia os netos, mas parecia nervosa, como se estivesse representando um papel. Sabe aquela atuação forçada quando alguém está tentando parecer natural demais? Era exatamente isso. Ela sorria mais do que o normal,
falava mais alto, fazia mais perguntas sobre como eu estava me sentindo. Quando eu perguntava sobre o que conversavam em voz baixa na cozinha, sempre recebia a mesma resposta. Coisas chatas de hospital, papai, não se preocupe com isso. Mas o que realmente me chamou a atenção foi quando tentei acessar minha conta bancária online numa terça-feira à tarde. Digitei minha senha de sempre, a data de nascimento da Clara, seguida do ano que nos casamos. Senha incorreta. Tentei novamente, achando que tinha digitado errado. Senha incorreta. Na terceira tentativa, a conta foi bloqueada temporariamente. Chamei Clara e perguntei se ela sabia alguma coisa. Ela explicou com toda a naturalidade do mundo que tinha alterado a senha para me proteger de golpistas enquanto eu estava no hospital. Fazia sentido, né? A gente sempre ouve falar desses criminosos que se aproveitam de pessoas mais velhas ou em situação vulnerável. Mas quando pedi para ela me mostrar o saldo da conta, me dar a nova senha, ela disse que estava tudo normal, mas se recusou a me dar acesso novamente. Você ainda está se recuperando, Max. Deixa que eu cuido disso por enquanto. Não precisa se preocupar com essas coisas agora. Por 40 anos de casamento, nunca questionei as decisões da Clara. Sempre confiei nela completamente. Mas naquele momento, pela primeira vez, uma pulga ficou atrás da minha orelha. E essa pulga estava prestes a se transformar numa suspeita muito maior do que eu poderia imaginar. Foi numa quarta-feira que tudo começou a fazer um sentido terrível. Eu estava descansando na sala, folheando uma revista antiga, quando o telefone tocou. Clara atendeu rapidamente, com aquela pressa de quem não quer que a pessoa do outro lado da linha desista de ligar. Alô? Ela disse, e depois saiu correndo para o quintal para conversar. Através da janela da sala, consegui ver que estava agitada, gesticulando muito, andando de um lado para o outro como fazia quando estava nervosa. A conversa durou quase 15 minutos. Quando voltou, perguntei quem era. Ah, era só uma amiga da escola, ela disse, mas evitou olhar nos meus olhos. Você sabe como são essas mulheres, sempre fofocando sobre a vida dos outros. Mas eu havia escutado claramente no finalzinho da conversa ela dizer: Não, ele ainda está vivo, vamos ter que esperar mais um pouco. Ainda está vivo? Esperar mais um pouco? Que diabos isso significava? Aquela frase ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Tentei arranjar uma explicação lógica, talvez ela estivesse falando de outra pessoa, algum conhecido doente, algum parente distante. Mas no fundo, uma vozinha teimosa sussurrava que a conversa era sobre mim. Naquela noite, fingi estar dormindo quando ouvi Clara conversando com alguém ao telefone na cozinha. Ela achava que eu não escutaria por causa da distância e de barulho da geladeira. Mas depois de 40 anos morando na mesma casa, eu conhecia cada som daquele lugar. A conversa foi em sussurros, mas algumas palavras chegaram até mim. Seguro, atestado, logo, documentação. Meu coração disparou. Como contador, eu conhecia bem esse tipo de linguagem. Era o vocabulário de quem estava planejando algo relacionado a seguros e documentos oficiais. O estômago se revirou quando conectei os pontos. Seguro, atestado, logo. Na manhã seguinte, decidi fazer um teste. Era quinta-feira e Clara estava preparando meu café da manhã como sempre fazia. Sentei na mesa e, de propósito, disse que estava me sentindo muito mal, com dores no peito e falta de ar. Acho que deveria ligar para o Dr. Mendes, eu disse, observando cuidadosamente a reação dela. Esperava ver preocupação em seus olhos, desespero, a urgência de quem ama e teme perder. Esperava que ela correria para pegar o telefone, que insistiria para me levar ao hospital imediatamente, que ficaria grudada em mim até ter certeza de que eu estava bem. Em vez disso, vi um brilho estranho, quase esperançoso, como se eu tivesse dado uma boa notícia em vez de uma péssima. Ela disse, com uma calma que me arrepiou: Talvez você devesse descansar mais mesmo, amor. Talvez fosse sua hora mesmo. Sua hora mesmo? Que esposa fala isso para o marido que está se queixando de dor no peito? Quando Roberto chegou 1 hora depois, sem que ela o tivesse chamado, eu soube que alguma coisa estava muito errada.
Mas o que eu ainda não imaginava era o quão longe eles estavam dispostos a ir. O momento que mudou tudo aconteceu numa sexta-feira. Eu não conseguia mais ignorar os sinais estranhos, as conversas sussurradas, os olhares que Clara e os filhos trocavam quando achavam que eu não estava vendo. Precisava descobrir o que estava acontecendo, e minha experiência como contador me ensinou uma coisa: a verdade sempre está nos documentos. Então bolei um plano simples. Disse para Clara que ia dar uma caminhada no parque, como o médico havia recomendado para ajudar na recuperação. Ela ficou toda solícita, perguntou se eu não queria companhia, se estava me sentindo bem o suficiente. Respondi que precisava de um tempo sozinho para pensar, que voltaria em 1 hora. Saí pela porta da frente, caminhei até a esquina e depois voltei pela porta dos fundos. Nossa casa sempre teve essa entrada pelos fundos que dava direto na cozinha. Uma vantagem que nunca pensei que usaria para espionar minha própria família. Entrei silenciosamente e ouvi vozes na sala. Clara, Roberto e Sandra estavam reunidos ao redor da mesa de jantar, com papéis espalhados por toda parte. Meu coração já estava acelerado, mas o que eu ouvi a seguir quase me fez desmaiar. O médico disse que pode assinar o atestado de óbito, Clara estava dizendo, folheando alguns documentos. Ele disse que, considerando a idade e o estado de saúde do papai após a pneumonia, seria perfeitamente plausível. Atestado de óbito? Eu estava vivo, em pé, respirando, escutando minha própria família planejar minha morte. Roberto respondeu, e a frieza na voz dele me deu arrepios. E a seguradora? Não vai criar problemas? Porque não podemos nos dar ao luxo de levantar suspeitas. Ele falava como se estivesse discutindo o clima, não o assassinato legal do próprio pai. Sandra, minha filha que sempre considerei a mais honesta, a mais correta, disse com uma naturalidade que me gelou o sangue. Já verifiquei tudo. Com a documentação médica adequada e o histórico de internação recente, o pagamento é automático. 500 mil reais divididos igualmente entre nós três. 500 mil reais. O seguro de vida que eu pagava religiosamente há mais de 20 anos, pensando em proteger minha família depois da minha morte. Eles estavam planejando usar esse dinheiro antes mesmo de eu morrer de verdade. E eu me apoiei na parede da cozinha, tentando processar o que estava ouvindo. Durante 40 anos de casamento, 30 e tantos anos como pai, décadas sendo o provedor e protetor dessa família, eles estavam planejando me matar no papel para ficarem com meu dinheiro. Não era apenas ganância, era traição no nível mais profundo possível. Eles não estavam apenas roubando meu dinheiro, estavam roubando minha própria existência, apagando minha vida enquanto eu ainda estava vivo para presenciar tudo. Continuei escutando, hipnotizado pelo horror da situação, como quem não consegue parar de olhar um acidente de carro. E o que ouvi depois foi ainda pior do que eu poderia imaginar. Continuei escutando, e a coisa foi ficando ainda pior. O que eu havia descoberto até agora era apenas a ponta do iceberg. Essa conspiração não era algo desesperado, improvisado. Era um plano detalhado, cuidadosamente arquitetado há meses. Clara puxou uma pasta e começou a mostrar documentos para Roberto e Sandra. Dr. Mendes está envolvido desde o começo, ela disse, como se estivesse falando do tempo. Ele vai assinar um atestado de óbito retroativo, datando a morte do seu pai para o período em que ele esteve internado na UTI. Roberto pegou um papel e leu. Falência múltipla dos órgãos decorrente de pneumonia grave, agravada pela idade avançada do paciente. Ele riu. Riu? Parece convincente. Ninguém vai questionar. Sandra acrescentou, e eu já conversei com 2 colegas da enfermagem. Elas vão confirmar que papai estava muito debilitado, que todos esperavam o pior. Minha própria filha havia recrutado testemunhas para minha morte falsa. Mas o que mais me revoltou foi descobrir os detalhes práticos que eles já haviam planejado. Roberto tinha pesquisado qual funerária cobraria menos e aceitaria um corpo indisponível devido a questões médicas. A funerária São João aceita fazer o velório apenas com o caixão lacrado, ele explicou. Custa 3 mil reais a menos e ninguém vai poder questionar por que não pode ver o corpo.
Clara revelou detalhes que me fizeram sentir náusea física. Ela já havia escolhido o caixão mais barato do catálogo, planejado um velório rápido e discreto, apenas uma tarde, sem missa, e até mesmo pensado no que diria no discurso do funeral. Vou falar sobre como ele era um bom homem, como cuidou da família até o final, como sempre foi generoso demais para o próprio bem. Ela disse com uma naturalidade assustadora: as pessoas vão ficar emocionadas. Ninguém vai suspeitar de nada. Sandra acrescentou, consultando uma anotação. E depois do enterro, esperamos uns 3 meses para começar a gastar o dinheiro do seguro. Nada muito óbvio de cara. Eu pago minhas dívidas do cartão, Roberto quita o empréstimo do carro e você, mãe, pode finalmente reformar a casa. Eles já tinham até mesmo dividido como gastar o dinheiro da minha morte. Mas o que mais me machucou foi descobrir que isso não era uma decisão desesperada de última hora. Roberto admitiu que começou a pesquisar sobre fraudes de seguro logo depois que eu tive meu primeiro susto médico no ano passado. Um mal-estar que me levou ao hospital por algumas horas. Quando vi que o papai estava ficando mais frágil, mais dependente, pensei que era uma oportunidade, ele disse sem nenhum remorso na voz. Ele sempre disse que queria cuidar da gente mesmo depois de morto. Só estamos antecipando um pouco os planos dele. Minha própria família havia transformado minha vulnerabilidade, meus momentos de fraqueza, em uma oportunidade de negócio. Naquele momento, apoiado na parede da cozinha, eu soube que não tinha mais uma família. Tinha inimigos que compartilhavam meu sangue. Saí de casa em silêncio, com o coração partido, mas a mente funcionando como a de um contador que acabou de descobrir uma fraude gigantesca. 40 anos de experiência lidando com números, contratos e legalidades finalmente seriam usados para me proteger da minha própria família. A primeira coisa que fiz foi ir direto ao banco. Ainda bem que sempre mantive todos os meus documentos organizados. RG, CPF, comprovante de residência, tudo em ordem. Como eu era o titular principal da conta, consegui provar minha identidade sem dificuldades e recuperar o acesso a todas as minhas contas. O que descobri me deixou ainda mais furioso. Clara havia movimentado quase R$50 mil nas últimas 3 semanas. 50 mil! Transferências para contas que eu não conhecia, saques em dinheiro, pagamentos para pessoas cujos nomes nem me soavam familiares. Todo esse dinheiro estava sendo usado para preparar minha morte, pagar o médico corrupto, a funerária, as testemunhas, tudo. Imediatamente, alterei todas as senhas, cancelei o acesso dela às contas e solicitei o bloqueio de qualquer movimentação que não fosse autorizada pessoalmente por mim. Senhor Max, disse a gerente, o senhor está bem? Parece um pouco abatido. Se ela soubesse... Minha segunda parada foi no cartório mais próximo. Como contador aposentado, eu conhecia bem os trâmites legais. Alterei meu testamento imediatamente, removendo Clara, Roberto e Sandra como beneficiários e direcionando tudo para uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados. Irônico, não é? Eu estava prestes a me tornar um deles. Também atualizei meus documentos de seguro de vida na mesma hora. Se eles queriam meu dinheiro tanto assim, pelo menos ele iria para pessoas que realmente precisavam, não para traidores que simulavam amor enquanto planejavam meu assassinato legal. Mas eu não havia terminado. Com a frieza de quem passou décadas auditando empresas e descobrindo irregularidades, comecei a montar meu dossiê de evidências. Comprei um gravador pequeno e discreto numa loja de eletrônicos. Comecei a documentar tudo. Horários das conversas suspeitas, nomes mencionados, valores discutidos. Dr. Mendes seria um problema, mas eu conhecia outros médicos na cidade. Marquei consultas de emergência com 3 especialistas diferentes, um cardiologista, um pneumologista e um clínico geral, todos documentando o meu perfeito estado de saúde atual. Exames de sangue, eletrocardiograma, raio-x do pulmão, teste de esforço, tudo normal para um homem da minha idade.
Ia ser bem difícil para eles provarem que eu estava morto quando eu tivesse uma pilha de exames médicos recentes confirmando que estava mais vivo que pão quente. Também entrei em contato discretamente com um advogado especializado em crimes contra idosos e fraudes de seguro. Expliquei a situação, mostrei as primeiras evidências que havia coletado. Ele ficou chocado, mas me garantiu que tínhamos um caso sólido. Agora era questão de tempo e estratégia. Eles queriam me enterrar vivo? Pois bem, iam descobrir que este velho contador ainda tinha muito fôlego. A parte mais difícil do meu plano exigia uma atuação digna de Oscar. Voltei para casa agindo como se nada tivesse acontecido, mas agora eu era quem estava fingindo. Era uma sensação estranha. Depois de décadas sendo honesto com minha família, agora eu precisava mentir para me proteger deles. Quando Clara perguntou como havia sido minha caminhada, respondi que estava me sentindo muito fraco, que talvez devesse ir ao médico novamente. Vi o brilho nos olhos dela. Ela pensou que eu estava facilitando o plano deles, que estava colaborando com minha própria morte. Que bom que você está sendo sensato, amor, ela disse, me dando um beijinho na testa que me deu náusea. Vou ligar para o Dr. Mendes amanhã mesmo para marcar uma consulta. Durante a semana seguinte, fingi estar piorando gradualmente. Reclamava de dores no peito, cansaço excessivo, falta de apetite. Cada manhã interpretava um homem um pouco mais frágil, um pouco mais próximo do fim. A cada dia, Clara ficava mais solícita e ao mesmo tempo mais ansiosa, como quem espera uma encomenda importante chegar. Roberto e Sandra aumentaram a frequência das visitas, sempre perguntando com uma preocupação exagerada como eu estava me sentindo. Pai, você está com uma cor meio esquisita, Roberto dizia, analisando meu rosto como um médico. Talvez devesse fazer uns exames mais detalhados. Era nauseante ver como eles conseguiam demonstrar preocupação falsa enquanto planejavam minha eliminação. Mas eu precisava dar corda para eles se enforcarem completamente. Enquanto isso, continuei reunindo evidências como um investigador particular. Instalei o gravador discreto embaixo da mesa da sala de jantar, onde eles sempre se reuniam para suas conspirações. Consegui registrar várias conversas detalhadas sobre o plano, incluindo uma onde discutiam os riscos de serem descobertos. O único perigo é se alguém desconfiar e pedir uma segunda opinião médica, Clara dizia numa gravação. Mas quem vai questionar? Nós somos a família dele. Também contratei um investigador particular para documentar as movimentações deles. Descobri que Roberto havia visitado a funerária 3 vezes, que Sandra tinha conversado com colegas da enfermagem sobre atestar o estado crítico de um paciente e que Clara tinha se encontrado com o Dr. Mendes 2 vezes fora do consultório. O mais importante, documentei todos os saques e transferências suspeitas, criando um relatório financeiro detalhado que mostraria exatamente como eles haviam usado meu dinheiro para financiar meu próprio assassinato legal. Meu advogado ficou impressionado com a quantidade de evidências que consegui reunir. Sr. Max, em 30 anos de carreira, nunca vi um caso tão bem documentado, ele disse. Quando essa bomba explodir, eles não vão ter como escapar. E a bomba estava prestes a explodir. Dr. Mendes havia marcado a consulta final para a próxima segunda-feira. Eles não faziam ideia do que os esperava. O dia D chegou numa segunda-feira chuvosa de novembro. Clara me acordou cedo, com uma gentileza exagerada que já não me enganava mais. Amor, o Dr. Mendes conseguiu um horário para você hoje de manhã. Ele disse que era urgente fazer uns exames mais detalhados. Urgente. Claro que era urgente. Eles estavam ansiosos para finalizar o plano. No caminho para o consultório, Clara estava estranhamente tagarela. Falava sobre os planos para o almoço, sobre como estava feliz por eu estar finalmente cuidando direito da saúde, sobre como o Dr. Mendes era um médico tão competente. Eu apenas acenava com a cabeça, fingindo estar cansado demais para conversar.
Quando chegamos ao consultório, percebi que havia algo diferente no ar. A recepcionista me cumprimentou com uma tristeza excessiva, como se já soubesse de algo que eu não sabia. Bom dia, Sr. Max. O doutor já está esperando o senhor. Até a enfermeira me olhava com uma piedade ensaiada. Dr. Mendes me examinou rapidamente, e quando digo rapidamente é porque durou menos de 5 minutos. Colocou um estetoscópio no meu peito por alguns segundos, mediu minha pressão sem nem esperar estabilizar, olhou minha garganta com uma pressa suspeita. Clara, posso conversar com você um minutinho lá fora? Ele disse, com aquela voz grave que médicos usam quando vão dar más notícias. Sobre os resultados do Sr. Max. Foi então que soube. Eles iam anunciar minha morte naquele mesmo dia. Esperei até eles acharem que eu havia falecido ali na maca do consultório. Através da porta entreaberta, ouvi Clara chorando no corredor. Uma performance Oscar de tão convincente para quem não a conhecia como eu. Dr. Mendes estava explicando os procedimentos necessários com aquela voz solene de quem acabou de perder um paciente querido. Foi muito rápido, Clara. Ele não sofreu. O coração simplesmente parou. O médico mentia. Vou providenciar toda a documentação necessária para vocês. Foi quando eu me levantei da maca e abri a porta. Interessante, eu disse vendo o rosto de Clara ficar branco como o papel da parede. Para alguém que acabou de morrer, eu me sinto surpreendentemente bem. Dr. Mendes quase desmaiou e teve que se apoiar na parede. Clara começou a gaguejar explicações incoerentes. Max? Amor? Que susto! Nós pensamos, o médico disse, você estava tão quieto. Relaxa, Clara, eu disse com uma calma que até me surpreendeu. Eu sei de tudo. Sei sobre o atestado de óbito falso, sobre o plano para ficar com o seguro, sobre como vocês estavam tão ansiosos para me enterrar que nem esperaram eu morrer de verdade. Saquei meu telefone e apertei o play numa gravação. As vozes deles ecoaram pelo corredor. 500 mil reais divididos igualmente entre nós três. Também sei sobre os 50 mil reais que você movimentou da minha conta, sobre as conversas com Roberto e Sandra, sobre todo esse esquema que vocês montaram. Dr. Mendes tentou sair discretamente, mas eu bloqueei a porta. Ah, doutor, o senhor também vai querer ouvir isso, especialmente a parte onde explico para a polícia como um médico respeitado se envolveu em fraude de seguro. 3 meses depois, estou morando em um apartamento pequeno, mas confortável do outro lado da cidade. É incrível como um lugar pode se tornar um lar quando você finalmente tem paz de espírito. Não é grande coisa. 2 quartos, uma sala simples, uma cozinha funcional, mas é meu. Completamente meu. Clara está respondendo a processos por fraude, apropriação indébita e formação de quadrilha. Roberto e Sandra descobriram que conspirar contra a vida de alguém, mesmo que no papel, tem consequências criminais muito sérias. Eles podem pegar de 2 a 8 anos de prisão cada um. Dr. Mendes perdeu o registro médico e também enfrenta processos criminais. A carreira de 40 anos destruída por ganância. O dinheiro do seguro continua intacto e quando eu realmente morrer, de causas naturais e na minha hora, vai ajudar dezenas de idosos que realmente precisam em uma instituição que nunca vai considerá-los velhos demais para viver ou pesados demais para cuidar. Posso dizer honestamente que nunca me senti tão livre. Durante décadas, carreguei o peso de ser o provedor, o responsável, aquele que sempre resolve os problemas dos outros. Agora, pela primeira vez em 40 anos, minhas manhãs são realmente minhas. Acordo quando tenho vontade, não porque um despertador me obriga. Faço caminhadas no parque sem pressa de voltar para casa. Leio livros que sempre quis ler, mas nunca tinha tempo. Converso com vizinhos que me veem como Max, não como uma conta bancária ambulante. Até comecei um curso de pintura no centro comunitário. Descobri que tenho jeito para paisagens. A solidão? Bem, existe uma diferença entre estar sozinho e estar em paz.
Durante anos, eu me sentia sozinho mesmo estando cercado de família. Agora, morando sozinho, me sinto em companhia da pessoa mais importante, eu mesmo. O mais estranho é que não sinto raiva. Sério, esperava estar consumido pelo ódio, pela revolta, pela amargura. Em vez disso, sinto uma paz que não conhecia há anos. Às vezes penso se deveria sentir tristeza pela perda da família, mas então me lembro, eu não perdi uma família. Eu me livrei de parasitas que se disfarçavam de família. A verdadeira família nunca tentaria me matar, nem que fosse só no papel. Família de verdade celebra sua existência, não planeja sua morte. Hoje, aos 65 anos, finalmente aprendi a diferença entre ser amado e ser usado. Aprendi que generosidade sem limites é estupidez. Aprendi que confiar cegamente, mesmo em quem amamos, pode ser perigoso. E mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Minha nova vida não tem os luxos da anterior. Não posso mais bancar os caprichos de ninguém. Não sou mais o banco da família. Mas tem algo muito mais valioso. Tem dignidade. E essa, meus amigos, é uma lição que não tem preço. Agora me respondam. O que vocês fariam se descobrissem que a própria família estava planejando fraudar sua morte? Será que é possível perdoar uma traição tão profunda? Ou existe um ponto de não retorno nos relacionamentos familiares? E se você quiser continuar recebendo histórias reais como essa, fique atento. O YouTube pode estar tirando sua inscrição sem aviso. Confirme se ainda está inscrito no canal e ative o sino.